Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje no 7º domingo para São Lucas, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo se deparou com dois milagres, dois maravilhosos milagres. O primeiro foi a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga, e o outro foi a cura da mulher hemorroísa, maravilhoso milagre, famosíssimo, ao qual todos nós cristãos ortodoxos nos deparamos, também nós, quando vamos nos preparar para a comunhão dos santos dons eucarísticos. Todos nós lemos nas orações preparatórias este maravilhoso episódio desta mulher, onde assim como uma foi curada a tocar a orla de tuas vestes, a outra recebeu o teu corpo inteiro, mas eu, indigno que sou, ouso receber teu corpo inteiro. E por isso todos nós somos muito familiares e completamente sempre emocionados com a tal milagre da mulher hemorroísa. Esses dois milagres ocorreram de propósito por nosso Senhor Jesus Cristo, um como que dentro do outro, assim digamos. O que quero dizer com isso? E quando nosso Senhor e Deus Salvador estava preparando-se para ressuscitar a filha de Jairo, esta que seria das 3 vezes que nosso Senhor ressuscitou os mortos antes de sua ressurreição, esta foi a primeira vez. Temos que nos situar que seria a primeira vez que nosso Senhor iria ressuscitar de fato um ser humano. E dentro dessa ressurreição, nosso Senhor também providenciou o milagre da cura da mulher hemorroísa. De que maneira se deu esse milagre? Da seguinte maneira. Primeiramente, nosso Senhor estava caminhando e foi interpelado pelos empregados do chefe da sinagoga de Jairo. Foi informado de que a filha dele estava muito doente, ao ponto de inclusive, praticamente já está nos últimos momentos por alguma enfermidade que a abateu. E então nosso Senhor, movido de compaixão, disse que iria acompanhar Jairo para a sua casa. E naquele momento, então, ele se dirige para a casa do chefe da sinagoga. No meio desse caminho, uma multidão cercava nosso Senhor e veio uma mensagem que dizia: não incomodes mais o mestre, de fato, tua filha já morreu. Mas antes dessa mensagem, nosso Senhor havia preparado um milagre maravilhoso. Enquanto estava completamente esmagado pelas multidões, já prevendo que era necessário curar a falta de fé de Jairo e dos seus empregados, ele realizou a cura daquela que era uma mulher que há muitos anos já havia consultado, gastado todas as suas fortunas, toda a sua herança, todas as suas economias em médicos, e eles jamais conseguiram de maneira alguma entender nem curar o seu derramamento de sangue. E por isso ela não sabia mais para quem apelar, mas sabendo que ali estava alguém que pudesse curá-lo, ela com toda a sua fé se aproximou. Como era mulher, não queria causar alvoroço e apenas pensou em si mesma, que se somente tocasse a orla das vestes do Salvador, ela seria curada. Se aproximou de fato com fé. E nosso Senhor de fato se dirigiu a esta multidão para que quando vissem que essa mulher seria curada, então aqueles que estavam duvidando de que a ressurreição ocorreria já teriam a fé fortalecida. Jairo teria a fé fortalecida. E de fato a mulher tocou as vestes de nosso Senhor. Ela foi curada e então, o que podemos imaginar? Que mais ainda houve uma demora no caminho para a casa de Jairo, o que poderia levar todos ao desespero. E exatamente isso ocorreu. O milagre da mulher foi público a todos. A fé daqueles que eram incrédulos foi de certa maneira fortalecida, mas logo em seguida novamente testada. Não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Embora nosso Senhor havia acabado de curar a cura de uma mulher, e isso de certa maneira havia cedido a fé de Jairo, uma coisa muito diferente de curar alguém é ressuscitar alguém dos mortos. E portanto, ainda quando nosso Senhor imediatamente escuta que disseram a Jairo: não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu, ele mesmo toma a palavra e diz a Jairo: não temas, mas crê somente. Significa que quando nós estamos diante do nosso caminho com o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, infinitas dificuldades muitas vezes vamos permear, dúvidas, infinitos contratempos, infinitos obstáculos, e muitas vezes nós sentiremos até desespero e medo nesse caminho ao seguir nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Mas o que importa é que temos que silenciar os nossos pensamentos e, como o próprio Senhor disse a Lázaro: não temas, a Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, devemos silenciar primeiramente todos os nossos pensamentos que muitas vezes nos colocam em dúvidas e em desespero. E esse foi o contexto da parábola de hoje, de maneira histórica, queridos irmãos cristãos ortodoxos.
De fato, a menina, filha de Jairo, foi ressuscitada, e de fato uma mulher hemorroísa, há 2000 anos atrás, numa deserta região, também foi curada de sua doença. Isto é histórico, isso foi marcado. O evangelista Lucas deu cuidado de até citar qual era o chefe da sinagoga, o nome de Jairo, para que ficasse decretado para todos que isso foi um milagre não inventado, mas que de fato ocorreu. Uma menina que era filha de um certo chefe da sinagoga, em uma tal região, há 2000 anos atrás, de fato recebeu novamente o insuflar da vida. Mas aqui quero fazer uma pequena pausa e vou chamar a seguinte atenção. Qual é a diferença entre a ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo e todos os milagres que ele realizou através de ressuscitar os mortos? Por exemplo, quando nós estamos estudando, por exemplo, como hoje, a ressurreição da filha de Jairo, era a primeira vez que nosso Senhor estava indo ressuscitar um ser humano que já havia sido tragado pela morte. Depois, a segunda vez, e essa menina havia simplesmente acabado aí de morrer, ou seja, praticamente havia, em poucos minutos, os seus impulsos cardíacos e cerebrais haviam cessado. Entretanto, a segunda ressurreição que nosso Senhor realizou foi a ressurreição daquilo que seria o filho da viúva de Naim, que nós lemos a leitura alguns domingos atrás, e essa foi a segunda vez que nosso Senhor havia ressuscitado alguém dos mortos. Dessa vez, não alguém que havia imediatamente repousado, mas alguém que já estava até mesmo indo para ser enterrado em um funeral. Significa que a segunda ressurreição foi ainda mais poderosa que a primeira, mais evidente, porque a pessoa já estava alguns minutos ou até dias. Naquela época se velava o corpo muitos dias, então podemos dizer que se a pessoa foi encontrada pelo nosso Senhor no funeral, como foi o filho da viúva de Naim, no mínimo uns 3 dias, a tal pessoa já estava padecendo a corrupção da morte. E a terceira ressurreição foi o milagre maior que nosso Senhor realizou. Não só a pessoa não havia dormido, repousado há poucos instantes, não havia estado indo para o funeral, mas já estava enterrada há 4 dias, que foi a ressurreição de Lázaro. E todos esses milagres nosso Senhor não falhou, ressuscitou. Mas o primeiro desses milagres se narra hoje, a ressurreição da filha de Jairo. A primeira ressurreição dos mortos que nosso Senhor realizou foi a filha de Jairo. E gradativamente ele foi aumentando a demonstração de até onde ele era o Deus dos vivos e o Deus dos mortos. Progressivamente a sua pregação ficava famosa e as pessoas o seguiam, ele aumentando gradativamente a demonstração de que ele era o Criador, o doador da vida. Primeiro ressuscitou uma menina que havia acabado de morrer. Depois o menino que já estava morto há alguns dias, estava indo para um funeral, ou alguns instantes que seja, e depois ressuscitou alguém que já estava enterrado e fedendo, já corrupto, mal cheirava há 4 dias. E progressivamente demonstrou, portanto, a grandeza de seu poder sobre a morte. E qual é a diferença entre a ressurreição dessas pessoas e a ressurreição de nosso Salvador? Porque uma foi a ressurreição que ele realizou e que os profetas também realizaram. Embora nenhum profeta realizou uma ressurreição tão grandiosa como a de Lázaro. Mas outra ressurreição foi a ressurreição de nosso Senhor, a qual fez escapar da morte um morto de 4 dias. A diferença, queridos irmãos cristãos ortodoxos, se dá que essas pessoas escaparam da morte pelo poder de nosso Senhor. Mas nosso Senhor, quando morreu e ressuscitou, não simplesmente escapou da morte, ele destruiu e pisoteou de uma vez por todas a morte. Significa que essas pessoas, apenas por uma maneira de consolo aos seus parentes, por uma necessidade de compaixão do Senhor, porque o pediram, e para que também demonstrasse o seu poder, ele realizou essa ressurreição. Mas isso não se tratava com nada com o que veio com a sua futura ressurreição, e também o que será a nossa ressurreição dos mortos. Essa ressurreição significou que essas pessoas morreram 2 vezes. Por exemplo, Lázaro, nossos santos padres bem nos explicam, que é um dos poucos seres humanos que tiveram 2 tumbas e 2 sepulcros em lugares diferentes. A primeira tumba de Lázaro, onde foi? Foi em Betânia. Por que motivo Lázaro foi ressuscitado? Por exemplo, para consolar Marta e Maria. Ele foi primeiro enterrado em Betânia, mas depois do Pentecostes, foi ordenado e sagrado bispo de Chipre, e depois acabou morrendo e enterrado lá, onde tem a sua segunda tumba. Por isso, essas pessoas morreram 2 vezes. E, portanto, ressuscitaram a primeira vez e estão aguardando a segunda ressurreição.
Agora, a ressurreição de nosso Senhor não foi para escapar da morte, para consolar alguém, por algum motivo de consolo ou compaixão. Ele ressuscitou de uma vez por todas, e a sua própria carne, que agora ressuscitou, não só ela é fonte de ressurreição, não só ela é ressurrecta, como também ela mesma é fonte de ressurreição. Porque quando o Hades engoliu nosso Senhor, todas as almas que morriam iam para o Hades. E nosso Senhor, portanto, quando ressuscitou alguém, invocou novamente do Hades a alma de Lázaro, ou do filho da viúva de Naim, ou da filha de Jairo. Mas depois elas morreram de novo e voltaram para o Hades. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ele ressuscitou de uma vez por todas e destruiu o Hades. Nosso Senhor ressuscitou e instaurou para nós agora fluxo de vida eterna através de sua própria carne, que uma vez que desceu para a morte não poderia conter dentro de si aquele que era sem pecado. E quando o Hades, o que significa o Hades? O lugar sombrio, onde as almas que ainda não podiam entrar no reino dos céus, mesmo sendo justas, e estavam aguardando a libertação do Senhor, ou aqueles que eram pecadores continuariam para limpar todo sempre, significa que este lugar obscuro, quando recebeu toda a luz do Senhor, e o Hades, que era um instrumento da morte, que tinha como dominar as pessoas dentro de si, porque cada uma delas tinha pecado, e o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Logo, o Hades tinha poder sobre as almas devido aos pecados delas, e portanto a morte era uma ferramenta do próprio Hades para aprisionar as almas dentro de si. Agora, no Senhor, que pecado tinha? Nenhum. Então, quando ele morre, a sua alma também desce ao Hades. Mas quando o Hades trisca na alma sem pecado de nosso Senhor, ele é destruído. E ao ressuscitar e passar 3 dias pregando a todas as pessoas, quando redesceu à mansão dos mortos, pregando sua boa nova, pregando que agora ele havia vindo, era o Messias, e que em 3 dias iria ressuscitar, todas as almas que acolheram sua pregação no Hades, quando ele ressuscitou, ele esvaziou todas aquelas que o seguiram, e portanto ele ressuscita ao 3º dia. Quando ele ressuscita, não só a sua carne agora já não tem como mais morrer, porque além de ser sem pecado, ressuscitou e esmagou a morte, sendo uma carne humana, mas agora ressurrecta, sua própria carne agora passou a ser fonte de vida e de ressurreição. Todos aqueles que participam agora da vida em Cristo e desta mesma carne, também adquiriram força para ressuscitar. Essa é a diferença magnânima entre a ressurreição dessas 3 pessoas que eu vos disse, que escaparam da morte, e de nosso Senhor, que não simplesmente morreu e escapou da morte. Ele destruiu a morte de uma vez por todas e ressuscitou para a vida eterna. Pois bem, e no meio dessa ressurreição da filha de Jairo, como vos dizia há pouco no começo do sermão, a fé dessas pessoas foi fortalecida pela cura de uma mulher. E como se deu esse milagre? Quando a multidão espremia nosso Senhor indo em direção à casa de Jairo, e podemos imaginar o quanto isso foi demorado para alguém que estava com uma filha à beira da morte. Uma multidão comprimia o Senhor. E de repente, no meio da multidão, uma mulher que derramava sangue há muitos anos, sem cura, sem esperança, mas com fé e agora esperança no Senhor, apenas tocou a orla de suas vestes, imediatamente ficou curada. E nosso Senhor, então, imediatamente para de caminhar e proclama: alguém me tocou. E Pedro, obviamente, diz: Senhor, estás no meio de uma multidão? Como assim dizes quem me tocou? Alguém me tocou. Toda a multidão está tocando. E ele diz: não, alguém me tocou de verdade. Alguém me tocou com fé. E poder saiu de mim. Força, energia, graça saiu de mim. E então, uma mulher tremendo vence a sua vergonha, se aproxima do Senhor e explicou a ele qual foi o motivo pelo qual tocou. E então nosso Senhor acalma seu medo, dizendo: coragem, mulher, coragem, filha, vai em paz, tua fé te salvou. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, a profundeza deste milagre para nós é tamanha que é necessário, com muita diligência, com muito zelo, nós sabermos o que nosso Senhor preparou para nós nesse episódio, para todos os tempos. Historicamente, como vos disse, foi comprovado. Uma mulher foi curada no mesmo tempo que nosso Senhor estava indo ressuscitar a filha de um chefe da sinagoga, 12 anos atrás, na Palestina, onde atualmente temos a Terra Santa e onde comprovadamente nosso Senhor viveu. Isto é um dado histórico. O Senhor dos vivos e dos mortos. Entretanto, se nós analisarmos o que significa a cura desta mulher para a própria vida da igreja, temos aí grandes explicações. Assim como muitos também chegam na igreja ortodoxa, são batizados,
comungam e possuem uma vida na igreja. Diferentemente de outros que, além de tudo isso, possuem uma fé viva em nosso Senhor, assim também a fé da mulher era distinta daquela multidão que exprimia nosso Senhor. O que significa? Muitos de nossos irmãos cristãos ortodoxos chegam até a igreja, entendem a verdade, entretanto passarão a ter uma fé nominal. O que significa uma fé nominal? Que simplesmente estarão na igreja, batizaram, confessam e comungam, mas para eles a fé não é uma fé que eles lutam para estudar mais e mais, para desenvolver e para, portanto, ter um modo de vida íntimo, uma fé viva e uma comunhão viva com o nosso Senhor. Tais pessoas, por mais que chegaram na fé, vão aos poucos perdendo o zelo e transformando a fé naquilo que não será mais nem chamado de fé, virará um simples costume de se chamar por nome cristão ortodoxo, uma fé nominal. Ao contrário disso, existem aqueles que com muito zelo, diligência, irão cada vez mais estudarem a fé, se aprofundizarem naquilo que tudo é a respeito da fé ortodoxa, dos cânones, do modo de vida piedoso, ou seja, possuirão uma fé viva, uma comunhão viva com o Senhor, que nós chamamos, estarão mergulhando naquilo que é a piedade cristã. Por isso, assim como é muito diferente que não seja tocado por uma multidão, mas só uma, de fato, um tocou de verdade com fé viva, assim também é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Muitos estão espremendo o nosso Senhor, frequentando os ofícios, frequentando a igreja, mas não estão desenvolvendo uma fé viva, uma comunhão viva com o Deus vivo. Estão apenas como que satisfeitos até onde chegaram. Se são satisfeitos até onde chegaram, pouco a pouco o zelo vai imediatamente diminuir. Quando o zelo diminuir, toda a prática de vida já não será mais piedosa. Será apenas um costume. E de costume, um belo dia essas pessoas acordam e não sabem de onde veio tal dúvida e dizem: nem me considero mais um cristão ortodoxo. Mas isso não foi da noite para o dia. Foi um modo de vida desajustado que foi levando a falta de zelo, a falta de fé viva com o Senhor, e passaram a ser como aqueles da multidão. Muitos comprimiam o Senhor, mas uma mulher de fato o tocou de tal maneira que poder, força saiu de nosso Senhor. Esta é a diferença de uma fé viva de uma fé nominal. Vos darei vários exemplos do que seria, por exemplo, uma fé nominal. Para aqueles que chegam na igreja, batizam ou comungam com frequência, estão nos serviços litúrgicos, muitas vezes para eles o ofício se torna algo tedioso, longo e cansativo. Por quê? Porque assim como aqueles da multidão que apenas acompanhavam nosso Senhor em suas grandes pregações e milagres, apenas estavam acompanhando por acompanhar, a mesma forma alguns cristãos ortodoxos, infelizmente, estão participando dos ofícios de maneira desconcentrada, não se aprofundando nos ofícios, não estudando o que significa cada parte do ofício, não se concentrando naquilo que é o próprio Cristo. Não sabem, não entendem com o coração que nos próprios serviços litúrgicos está o próprio Cristo presente no meio de nós. E se o próprio Cristo está presente no meio de nós, que comportamento temos? Por onde anda a nossa mente quando estamos diante do próprio Cristo através dos ofícios? Então, por exemplo, quando se faz o sinal da cruz, para os cristãos de fé nominal, os chamados nominalistas, quando fazemos o sinal da cruz, para eles é apenas como que um costume da igreja, que talvez seja até exagerado, de repetir muitas vezes o sinal da cruz. Ou talvez que algo que apenas para eles é uma memória de Deus no meio dos ofícios. Ou para alguns, algo que apenas os proteja de alguma maneira durante a vida e os perigos. Para um cristão de fé viva, cada mínima vez que se realiza o sinal da cruz dos ofícios ortodoxos, você sabe que o poder vivificante da cruz do madeiro, doador de vida, cheio de graça, capaz de ressuscitar os mortos, como foi instrumento da ressurreição de Cristo, que cada vez que fazemos o sinal da cruz, estamos nos banhando, nos ungindo o nosso corpo para a ressurreição e energizando-o com grande poder para a ressurreição, porque a cruz é doadora de vida. A cruz é o madeiro a qual derrotou a morte. Foi um instrumento para que Cristo derrotasse a morte. E é o flagelo para os demônios. Há uma grande diferença entre, portanto, aquele que são as multidões, que muitas vezes fazem o sinal da cruz na igreja, e aqueles pequenos e poucos piedosos cristãos ortodoxos, que cada vez que fazem o sinal da cruz, sabem que estão banhando-se com graça. Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, quanto aos santos ícones. Durante os ofícios e serviços litúrgicos, muitos estão diante dos ícones como se não estivessem como se diante de
decoração da igreja, uma decoração exótica, bizantina, ou russa, ou eslava, que fosse, mas não entendem que quando nós estamos diante dos ícones, dos grandes ofícios, estamos diante das próprias pessoas ali representadas. Não entendem que o ícone não é um instrumento de decoração para embelezar a igreja. O ícone, quem pode entender que a pessoa representada no ícone, uma imagem criada, ao ser venerada, e mesmo diante dos ofícios nós não estamos beijando os ícones, se estamos dirigindo nosso olhar com o coração para cada ícone, o olhar e a atenção dirigida à imagem criada está nos levando diretamente àquela pessoa que está na comunhão do reino dos céus, intercedendo por nós. Como ícone de Cristo, ao mesmo tempo, quem pode explicar tal mistério? Que o ícone, a imagem criada de Cristo, ao ser venerada e contemplada com o coração, nos leva diretamente à conexão com o trono de Deus incriável. Quem pode explicar tal mistério? Que a imagem criada de Cristo, por a graça de Deus, nos conecta diretamente ao trono de Deus incriável. Por isso, toda a vida da igreja, o que quero vos dizer, é que toda a vida da igreja é um mistério. E que se nós não vemos a vida da igreja como um mistério, nós teremos uma fé nominal. Assim como multidões cercavam o nosso Senhor, uma mulher tem a capacidade de, só tocando a orla das vestes, roubar graça de nosso Senhor. Forçar que energia e poder vivificante saísse dele, ao ponto de curar sua enfermidade, que os médicos de todo o mundo já não podiam dar nenhum diagnóstico ou providenciar nenhuma cura. Mas ela, com fé, de fato, com fé viva, também, de fato, tocou nosso Senhor de verdade. Ao contrário das multidões que o espremiam e o tocavam, mas os seus corações e sua mentalidade estavam longe de nosso Senhor. Então, o que adiantou o contato físico se o coração, a mente e a fé viva não existia em tal contato com o nosso Senhor? Assim é o retrato dos cristãos. Muitos, infinitos, estão sempre nos ofícios, mas entediados, cansados, em vez de estarem se abastecendo com o grande mistério da graça de Deus, algo está passando de errado. Santo Isaac o Sírio nos diz que o primeiro alarme para sabermos como é a nossa relação com Deus é como nos comportamos nos ofícios. Como os demônios têm poder sobre nós ou não em relação aos ofícios. Número 1. O primeiro sinal de endemoniamento é quando nós somos impedidos ou perdemos a nossa vontade de estar nos ofícios. Isso significará, portanto, que nesse momento os demônios já ganharam todo o poder contra nós. Outro nível é que temos força aí nos ofícios, mas durante os ofícios nós não aproveitamos, estamos como entediados, sempre chateados, cabisbaixos e deprimidos nos ofícios. Por quê? Porque de fato não temos aí uma relação viva com Deus ainda. É um alarme, é uma medida. E como sabemos se a nossa vida está bem espiritualmente? Quando temos, força de chegar aos ofícios, significa que estamos caminhando bem, e se nos ofícios conseguimos aproveitar cada momento para entender que os ofícios divinos são mistério, na qual cada segundo tudo é cheio de graça, tudo é um mistério. O sinal da cruz está diante dos ícones, aos sermões, e principalmente o mistério dos mistérios. Esses pequenos mistérios, se os pequenos mistérios de fazer o sinal da cruz e venerar os ícones são tão cheios de graça, imaginemos o que são os mistérios dos mistérios, o corpo e sangue de Deus. Se esses já nos propiciam graça, imaginemos então o que é comungar os santos dons. Para aquele que vive os ofícios litúrgicos, cada minuto se abastecendo como alimento. Porque de fato assim, olha, quem não consegue se relacionar com os ofícios de maneira viva, nunca estará alimentado a sua alma. Porque onde é que irá adquirir alimento e vigor para a sua própria alma, senão nos ofícios? Dependerá de sua fé. O sinal da cruz, os ícones continuarão com graça, mas depende da fé de cada um, se os efeitos desta graça irão ou não afetarem tal e tal pessoa. Não depende da fé deles que a graça exista nos ícones e no sinal da cruz. Mas os efeitos, se são ativados ou não em cada pessoa, depende da fé de cada um. Se tudo isso passa a ser um mistério, então imaginemos como será o ato de amor e de relação quando comungamos o mistério dos mistérios, o mais elevado dos mistérios, o próprio corpo e sangue de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Será como esta mulher, que quando tocou só a orla das vestes, roubou graça para si e ficou curada. E nosso Senhor disse, alguém me tocou. E Pedro, toda a multidão me toca. Não, alguém me tocou com poder.
Alguém roubou graça de mim. Alguém me tocou de verdade. E é essa a diferença entre um cristão nominal e um cristão piedoso. Cristão ortodoxo, que pratica a sua fé de maneira viva e a cultiva estudando. Cada dia, é fiel às suas orações da manhã, às suas orações da noite, mantendo a oração de Jesus no coração, procurando confessar em dia, no mínimo uma vez por mês, ou de preferência cada semana, comungando frequentemente os santos dons e no seu modo de vida sempre se lembrando de Deus o máximo que pode, lembrando-se da morte, dando esmolas, cativando a caridade em N maneiras, tanto com dinheiro para os pobres, quanto para a igreja, quanto também com palavras de consolo para aqueles que precisam dos ensinamentos dos nossos santos padres e que nós precisamos aprender para também passar adiante. Porque não é apenas os monges e clérigos pregar a palavra de Deus e os santos padres. Cada um de nós devemos seguir os passos dos santos padres e testemunhar a vida deles através da nossa própria vida. Essa é a maior pregação e ensino sobre patrística, a nossa própria vida. Se 10% do que lemos aplicamos dos santos padres, aí todos aprenderão que são os santos padres. O mundo conhecerá a verdadeira teologia, a verdadeira patrística. E essa será uma fé viva e não uma fé nominal. Então, quando comungarmos os santos dons, que maravilhosa fé teremos. Uma fé que arrancará a graça dos santos dons. Porque já ia arrancando graça através do sinal da cruz, através das orações, Senhor, tem piedade. Quantas vezes nos ofícios da vigília, da liturgia, clamamos, Senhor, tem piedade, muitas vezes da boca para fora. Que terrível para nós. É por isso que bate o tédio, bate o cansaço, bate o sono e o desânimo. Porque não estamos nos relacionando firmemente com aquele que está presente, o próprio Cristo. Então passa a ser uma fé nominal. Só que essa fé nominal hoje existe. Com o tempo o zelo vai cair e um belo dia a pessoa se desperta da cama e já aconteceu e acontece muitas vezes, ela nem mesmo sabe mais que é cristã. Mas está aí a explicação. Agora, muito diferente é a fé viva daquela senhora. E assim se dá com os ofícios. Muitas vezes, quem era aquela senhora? A qual foi notada no meio dos ofícios? Não. Assim se dá no meio da igreja ortodoxa também. Muitas vezes nós esperamos que os padres, os sacerdotes que são vistos, os bispos, os leitores, o coral, os diáconos que são pessoas vistas, muitas vezes imaginamos que eles são os que estão mais adquirindo graça. E mentira, não é assim. Sabe que são as pessoas que mais estão adquirindo graça nos ofícios? Muitas vezes aquelas avózinhas e senhoras que estão ali, que ninguém nota no meio da multidão da igreja, mas como estão sofridas, estão completamente quebrantadas, e não são notadas, veneram os ícones, ninguém nota uma senhora velhinha na igreja, mas imperceptível que era, ela, enquanto todos estavam ali, mantendo-se nos ofícios, elas estavam não mantendo-se, mas alimentando-se de graça nos ofícios. É o exemplo da mesma senhora, a mulher hemorroísa, que ninguém a notou, mas ela timidamente foi, tinha tanta fé viva que só se tocasse a veste de Nosso Senhor, ela acreditava que seria curada. Assim, na igreja, muitas senhorinhas passam desapercebidas e ninguém as nota. Não são padres, não são sacerdotes, não são bispos, não são diáconos, não são leitores, são pessoas imperceptíveis, mas estão ali tímidas que são, porque no mundo dos homens há uma regra. Quanto mais se destaca e nosso status se eleva e mais somos vistos pela sociedade condecorados, com medalhas, com diplomas, mais estamos subindo nos méritos da sociedade. Na igreja é ao contrário. Quanto menos sabem de nós, quanto menos estamos nos expondo, a não ser por motivo de ultra necessidade, mais estamos ascendendo aos olhos de Deus e mais graça estamos recebendo. Essa é a lei espiritual. E assim é que se dá na igreja. É por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que é um perigo terrível na fé nominal. E há que entender o que é uma fé viva, a comunhão com Deus vivo e como praticá-la. E então, quando todos viram esse maravilhoso milagre da cura da mulher, quando chegaram na casa de Jairo, veio a notícia de que a menina já estava morta e Nosso Senhor, de propósito, disse: a menina não morreu, apenas dorme. É claro que a menina havia morrido. Os médicos já haviam dado o diagnóstico, mas o Senhor, para poder automaticamente atrair aquilo que foi o seguinte: e zombaram dele e riam-se dele. Atraindo mais zombaria para si, o milagre se tornaria mais milagroso e mais poderoso. Porque todos zombavam: a menina, como pode dizer que dorme? A menina já morreu. E então ele diz: Pedro, Tiago, João, o chefe dos apóstolos, os pais da menina me acompanham. E secretamente, para ninguém visse, realizou então para Jairo aquele maravilhoso milagre do consolo para ele como pai e sua esposa como mãe, secretamente para que ninguém soubesse. Menina, levanta-te.
E naquele momento a menina levantou e Nosso Senhor imediatamente a dei de comer. Os mesmos que zombaram dizendo, ela dorme, agora tiveram que dá-la de comer. E o milagre foi glorioso, o milagre foi testificado e não poderia ser uma ilusão, um truque de Nosso Senhor. Alguém que come não está como um fantasma não pode comer. Os sinais vitais são provados por alguém que come. E assim se passou. A conclusão de tudo isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, é que a nossa própria alma está sempre doente. Está doente porque nós temos uma terrível enfermidade na alma, que assassina dentro de nós e nos está matando por dentro. Isto é o pecado. O pecado mata a nossa alma e escorre sangue por ela. E essas são as nossas paixões. É preciso correr para Nosso Senhor com toda a fé. A fé da mulher hemorroída, que não era uma fé nominal, mas uma fé viva. Lutar para se aprofundar nesta fé, estudar esta fé, praticar esta fé, fazer que esta fé seja viva. E então, com esta fé, tocando a orla das vestes do Senhor, que são os serviços litúrgicos, poderemos, além da orla das vestes, também comer o seu corpo inteiro, preparados. E aí, se nos aproximamos dos santos dons com toda a fé, de que o mesmo Senhor que caminhava 2000 anos para Jairo, que caminhava no meio da multidão, se temos essa mesma fé, no meio da multidão de cristãos, padres, diáconos e bispos, iremos tocar ao Senhor de verdade. E então força sairá dele ao comungarmos. Porque primeiro ele prega a nós, como agora no sermão e no evangelho. Depois ele encerra a pregação e ele vai em fila recebendo os enfermos. Vinde vós que estáis mudos, cegos, paralíticos, coxos, mulheres que derramam sangue, todos vós sois pecadores. E na fila toca cada um. Mas ele tocar cada um é uma coisa. Agora, que poucas pessoas tocam o nosso Senhor quando comungam é uma outra história. E arrebata o poder. Isso não ocorreu só há 2000 anos, ocorre em cada divina liturgia, onde nós distribuímos o corpo e sangue de Cristo. O mesmo Cristo que andava 2000 anos e curou cada um conforme a sua necessidade, aparece para nós. Com o temor de Deus, fé e amor, aproximai-vos. Com o quê? Com o temor de Deus, fé e amor, aproximai-vos. E tocai nosso Senhor. Não mais as vestes, comei ele inteiro. Ó sarça que arde sem ser consumida. Como pode ser que eu, sendo sarça, arda e não seja consumido? Assim todos nós oramos para comungarmos os santos dons. E que desculpa daremos? Se a nossa fé é nominal, de fato, será como um sacramento morto. Mas se a nossa fé é viva, roubaremos graça de nosso Senhor para seja o que precisarmos. Saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional. E que grande é este milagre. E o que acontecerá com todos? Verão que nosso sangue cessou, ou seja, nossos pecados, a nosso modo de vida vicioso e em paixões, acabou. E irão ter fé aumentada para que a filha da mente, o raciocínio, possa também ser curada. Porque quando um cristão ortodoxo é curado pela sua fé e o seu sangue cessa, ou seja, os seus pecados, ele passa a ser um testemunho para que todos os jairos, ou seja, que possuem suas mentes com pensamentos mortos, possam agora ter fé que o nosso Senhor também ressuscitará uma mente morta, uma mente paralítica. E essa mente passará a levantar e novamente a orar. E quando ela orar, ela irá poder ter todo o seu corpo novamente energizado com a graça de Deus, o seu coração, e comungando os santos dons, ressuscitará. Um dia ressuscitará. Nesta vida, primeiro nós ressuscitamos a alma, como no batismo, que foi a nossa ressurreição, mas a ressurreição do corpo, assim como foi a de nosso Senhor, tem que aguardar o juízo final. Já se perguntaram por que há essa ordem de hierarquia? Porque primeiro ressuscita a alma, como no batismo e a cada confissão e comunhão até o fim. E depois, só no final, o corpo ressuscitará se esta alma agora manter o estado de graça que recebeu na ressurreição do batismo. Também o seu corpo será invocado por esta mesma alma para ressuscitar em um corpo glorioso. Agora, claro, se a alma não tiver graça de desperdiçar os seus dons do batismo, o corpo ressuscitará. Mas ressuscitará para uma vida de um corpo moribundo e sem graça. Já se perguntaram por que primeiro ocorre a ressurreição da alma, no batismo, e depois ocorre a ressurreição do corpo? Por que essa ordem? São Gregório Palamas muito bem nos explica que isso se dá devido à queda. Assim como na queda, a primeira alma de Adão morreu e caiu devido à desobediência, e muitos anos depois é que o seu corpo morreu, também é hora óbvio que primeiro nosso Senhor iria nos ressuscitar a nossa alma, e se essa alma fosse mantenedora da graça, um dia também o corpo ressuscitará, porque é a mesma ordem da queda. Então, se a alma caiu primeiro ela é curada.
e depois o nosso corpo é energizado pela graça de nossa alma, também ele ganhará incorrupção pelo poder da própria carne e sangue de Cristo, ao qual nós comungamos nos santos mistérios. É por isso que se dá o mistério da vida. Pode existir outra vida senão a vida na igreja ortodoxa? A vida fora dos sacramentos, fora dos ofícios? Percebe como é uma perda de tempo, uma vaidade? É uma loucura? A loucura dos que se perdem, de fato, como diz São Paulo, através do mistério da cruz. Por isso, toda a vida da igreja é um mistério. Não queiramos colocar a vida em desculpas, a vida da igreja em desculpas, em raciocínios, dizendo, por exemplo, não tenho como ir aos ofícios, porque estou doente. Não, os ofícios são para os doentes. Não tenho como ir aos ofícios pelo meu trabalho. Não, algum momento você não trabalha e pode ir à igreja. Ou a minha família. Não, um ato de amor pelos familiares é nos abastecermos com os ofícios. E sempre há desculpas para nós não irmos aos ofícios. Mas com a fé viva, devemos lutar contra os demônios, ir aos ofícios e, neles, não estarmos entediados, mas roubarmos graça com a mesma fé da mulher hemorroísa. É isso que é o mistério da igreja, porque a igreja é um mistério, e viver nela também é viver um mistério, e toda a nossa vida passa a ser uma participação nesse mistério. O que o Ocidente tem uma palavra para mistério: sacramentos. Só que não só são os sacramentos que devemos participar de maneira nominal, ou seja, pontual no evento, um certo dia, uma hora em tal igreja. Não. Toda a nossa vida deve ser viva. E os sacramentos devem ser vivos, ativados, como muito bem nos ensinava São Nicolas Cavasilas e também São Nicodemos o Ajurita. Ambos nos ensinando que os sacramentos são, a graça vai direto para dentro do coração. Agora, fazê-los vivos e ativá-los, isso depende da vontade e da volição de cada um, e é individual. Portanto, meus queridos e amados cristãos ortodoxos, animai-vos com a fé da mulher hemorroísa, que escutou de nosso Senhor: coragem, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E regozijemos na ressurreição da filha de Jairo, que também era mente, que é filha da alma, que estava morta com pensamentos obscuros, mas pode ressuscitar se nós tivermos força de manter o nome do Senhor e invocá-lo. Então ele primeiro irá nos dar uma mente que ora, e depois irá nos conduzir para o seu próprio corpo e sangue, irá nos ressuscitar completamente, todas as vezes que confessamos e comungamos em estado de graça os seus santos mistérios. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos, não só nesta vida, mas também preparando-nos para o século vindouro, e todos sempre. Amém. Amém.